Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. 22 de março de 1841. França determina a idade mínima para o trabalho infantil. A idade mínima de contratação de trabalho infantil, 8 anos, foi estabelecida por uma lei específica em 22 de março de 1841 na França. No caso de trabalho noturno, a lei previa a idade mínima de 13 anos. A duração da jornada de trabalho seria de 8 horas para crianças de 8 a 12 anos e de 12 horas para aquelas de 12 a 16 anos. A regra só se aplicava às empresas com menos de 20 trabalhadores e foi minimamente usada. Na Inglaterra, em 1802, foi editado o Moral and Health Act, a primeira lei a manifestar e regular a intervenção do Estado nas relações laborais. Dirigia-se aos trabalhadores da indústria de lã e de algodão, proibindo nos povoados o trabalho de crianças por mais de 10 horas diárias e o trabalho noturno. Com a lei Cotton Mills, a proibição se estendeu às cidades e limitou a idade mínima para o trabalho em 9 anos. A lei Lord Anthrop, de 1833, distinguiu as crianças de 9 a 13 anos dos adolescentes dos 13 anos completos até os 18, com a diferença na jornada de trabalho, impondo a escolaridade obrigatória. A exploração da mão de obra infantil só diminuiu a partir da Lei de Educação Elementar de 1870, que passou a exigir a frequência das crianças na escola, ao menos meio período por dia, tempos depois estendido para o período integral, no início do século XX. Na França, uma proteção mais eficaz surgiu com a Lei de 1874, que fixava a jornada de trabalho em 12 horas para os menores de 16 anos e em 6 horas para os menores entre 10 e 12 anos. Essa lei limitava em 12 anos a idade para o trabalho em fábricas. Ela ainda impedia o trabalho noturno para menores de 16 e aos com menos de 21 anos. Outra restrição contida na lei de 1874 consistia em proibir o trabalho subterrâneo aos meninos menores de 12 anos de idade. Na Alemanha, foram editadas no período entre 1835 e 1839 disposições limitando o trabalho de crianças e adolescentes que tivessem entre 9 e 16 anos de idade para 10 horas diárias. A elas se adicionou o requisito de saber ler e escrever, uma inovação que foi descumprida devido às falhas na fiscalização. Em 1891 foi criado o Código Industrial de 1º de junho, que vetou que crianças e adolescentes trabalhassem antes das 5h30 da manhã e depois das 8h30 da noite. Na Itália, o atraso da intervenção estatal na proteção do trabalho infanto-juvenil aconteceu devido à industrialização tardia daquele país. Em 1873, existia uma lei que excluía pessoas menores de 18 anos do crime de vadiagem, da onde se pode concluir que então as crianças e os adolescentes não estariam mais obrigados a trabalhar, apesar de não ter algo proibindo. Em 1886 foi editada a Lei nº 2652, de 11 de fevereiro, que definia a idade mínima para o exercício profissional em 9 anos de idade, além de impedir o menor de executar determinados tipos de tarefas laborais. A Suíça foi o primeiro país a incluir no texto de sua Constituição, em 1874, normas de tutela e fiscalização do trabalho infanto-juvenil nas fábricas. Com relação aos Estados Unidos, existiam inúmeras crianças trabalhando nas indústrias e em outras atividades urbanas. As primeiras leis que tutelavam o trabalho infantil naquele país irromperam no início do século XX, tendo sido burladas várias vezes, tanto pelos empregadores como pelos pais das crianças que contavam com o salário dos filhos para a manutenção de suas famílias. Leis editadas entre 1916 e 1918
que demarcavam a idade para o ingresso na atividade profissional, foram tidas como inconstitucionais, pasmem, pela Suprema Corte, sob a alegação de que ameaçavam as liberdades individuais. No Brasil, a primeira lei de regulamentação do trabalho infantil data de 1891. Não representava proposta de combate ao trabalho infantil, apenas pequenas restrições da utilização da força de trabalho de crianças e adolescentes. Hoje na história. Texto original Max Altman, narração e adaptação José Igor, edição Laila Manoeli. Você já fez uma assinatura solidária de Opera Mundi? Fortaleça a imprensa independente. Acesse www.operamundi.com.br/apoio. São muitas opções. Você também pode fazer um Pix usando a chave apoie@operamundi.com.br. Obrigada!